noite! Uhul! Oiê! Hello, Bia! Tudo bom, Pri? Tudo ótimo, melhor agora. Eu tô aqui, ó, ritmo de sextou. Maravilha! Que bom, que bom. Pessoal entrando aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aê, que delícia! Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui comigo e com a Bia. Que prazer ter vocês aqui com a gente. Quem disse que sexta-feira à noite não tem animação? Olha aqui, ó, numa live. Pois é. Adorei o ritmo aí, Pri. Opa, vamos que vamos. Olá, Bel, linda. Oi, Bel. Delícia. Ei, coisa boa. Vou baixar um pouquinho aqui. Oi, Marge, boa noite. Olá, olha que bacana, hein? O pessoal aqui, ó, vindo dar um apoio. Que delícia, gente. Gratidão. Muito pessoal, bom, enquanto muito o pessoal vai entrando aqui, né? Bia, boa noite. Que bom que você está aqui. Vai ser uma delícia poder ter essa troca com você e poder trazer tanto conhecimento e tanta experiência de vida aí que você tem para apresentar para a gente. O prazer é meu. Obrigada pelo convite, Pri. É uma honra estar aqui hoje, podendo dividir um pouquinho de toda essa história com você, com todo esse pessoal que vai acompanhar aqui hoje. Ai, que bom. E, pessoal, então, aproveitando, né, detalhes técnicos aqui, faz uma gentileza para mim. A gente vai falar hoje muito sobre essa questão do quanto, às vezes, a gente vai se colocando nessa postura, né, de mulher autossuficiente, mulher independente, vai deixando um pouquinho de lado características, né, do feminino, adotando algumas características aí do universo masculino. E isso, às vezes, nos coloca numa posição de quem talvez não precise de ajuda. E se você sabe que tem alguém que vai se beneficiar ou precisa ouvir sobre isso, vai ser uma delícia. Então, aperta ali naquela pipa e encaminha para essa pessoa e fala, vem, cara, não perde. Cara, não, né? Vem com a gente, vem com a gente. Vem com a Oi, gente, mãe. que o bate-papo vai valer a pena. A minha também. Oi, mãe! As mães, óbvio, se mãe não estiver aqui, ai, né? Aí não vale, né, Pri? Não, eu me demito. Então faz favor, gente, convida ali o pessoal, aperta na pipa, convida que vai ser, eu garanto pra vocês que vai valer a pena. Garante, Bia? Garanto, que é garantido. Ó, e também, pessoal, ó, tem esse coraçãozinho aí do lado, aproveita e vai clicando no coraçãozinho, porque quanto mais o Instagram reconhecer que esse conteúdo é relevante, mais vai chegar pra você. E aí vai Oi, ser... Nina, oi, Vera. Pois é, ó, Bel, não dá. Aí quando você for fazer live, a mãe da Bel não tem Instagram. Você pede pra ela fazer Oi, Tere. Show, gente. Todo então, mundo vamos lá, entrando. né? Muito bom. Que delícia. Vamos lá, Pri, bora lá. Então tá. Gente, oi, Gabi, também. Dá oi pra mim. Olha lá, você trouxe um fã-clube, Renata, fã-clube. Olha, assim que é bom, gente. Elo, todo mundo que entrando. Delícia, bora lá. Que delícia, gente. Prazer em ter vocês aqui. Obrigada por confiar na gente e pela expectativa aí sobre o que a gente vai falar. Bom, então, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui bem gostoso, né? Então, só para poder me apresentar e depois eu passo a palavra para a Bia. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila. Eu sou a parceira da Isabela e juntas nós idealizamos um programa, né, de inteligência emocional para mulheres. A Bia, inclusive, né, ela nos deu a honra de participar aí do nosso programa. Que nada, a honra é minha de participar desse programa que foi incrível. Obrigada, Bia. E assim, essa semana inclusive encerrou, então fica aquela sensação de fim, mas com vontade de continuar, né? Então é só o começo do fim. É um ciclo. Exatamente, né? Acho que a vida é isso aí mesmo. Enfim, então eu sou psicóloga, né?
sou psicóloga clínica, eu trabalho numa linha que acredita que todas as pessoas estão em busca aí de encontrar o sentido da sua vida. Também sou palestrante. E hoje, a live de hoje, ela está dentro da nossa jornada da mulher e da inteligência emocional. Afinal de contas, a gente sabe o quanto, né, essa questão da saúde mental, da saúde emocional, da inteligência emocional, ela interfere na nossa jornada, principalmente enquanto mulher, porque nós temos algumas características aí em paralelo. Olá, a Bel. Legal, Bel, verdade. A Bel participou do nosso programa também, semana de encerramento, mas início de novas relações. Perfeito, é exatamente, acho que é essa sensação que fica, né, Bia? Com certeza, com certeza. Acho que as conexões só se fortalecem com esse tipo de curso, né, Pri? E foi isso que aconteceu com essa jornada que a gente acabou de encerrar. Sim. E a gente está aqui é um exemplo disso, né? A gente está plantando sementinhas aqui para a gente fazer germinar aqui no coração de cada uma que vai estar com a gente hoje. Enfim, então, obrigada por estarem aqui. A Bia, então, aceitou o nosso convite para a live de hoje. A gente está fazendo uma sequência de lives, então a gente está aqui, ó, segunda, quarta e sexta, com várias convidadas, né? Na semana que vem vai ter mais, vai ter com a Isa, inclusive. E hoje a nossa estreia, a Bia, ela está estreando como convidada. Então, olha só, entendeu? Olha o peso da responsabilidade. Beatriz, você está estreando aqui. Que chique! Ai. Mas muito bom. E olha, uma estreia com certeza que vai ser muito incrível e especial. Então, olha só, a Bia, por que eu convidei a Bia para falar do tema de hoje? Antes de mais nada, deixa eu esclarecer para vocês, né? Quando a gente, até trocando a ideia com a Bia do título da live, que daí vocês devem ter visto, né? Esse homem sou eu! Ai, alguns homens não entenderam. Eu falei assim, você não entendeu porque você é homem. Tipo isso, né? Então, assim, quem é mulher sabe do que a gente está falando. Diz aí, mulherada, quem aqui entendeu o título da live, escreve aí, eu. Então, da onde que surgiu o tema da live, né? Eu estava assistindo o filme da Mulher Maravilha na semana passada, e aí foi muito interessante, porque eu não tinha assistido ainda, né? Muita gente já tinha assistido a estreia, enfim, tudo mais. E aí, olha lá, ó, eu. Bonitinhos. Pois é, mulherada, nós nos entendemos, não é mesmo? E aí tem uma hora que a Mulher Maravilha, ela vem do país dela lá, que é um país de deuses, enfim. Aí ela chega na Segunda Guerra Mundial para ajudar, né? Porque ela tem aquela missão, assim, né? De tipo, não, eu vou lá, eu vou ajudar, isso não tá certo, enfim. E aí ela chega para ajudar na guerra, né? Imagina uma mulher no meio da guerra. Aí tem um rapaz que vira para ela e fala assim, ai, mas deixa isso daí para um homem fazer, por que você vai se preocupar com isso? E ela vira para ele e fala assim, esse homem sou eu. Eu falei, nossa, genial, genial. Eu falei, a frase da minha vida. E eu falei pra Bia, Bia, eu acho que esse título tem tudo a ver com o que a gente vai falar. E o que tem a ver a Bia com esse título, né? Com esse tema? Porque assim, gente, o que acontece, né? Muitas vezes, nós mulheres, a gente vai, às vezes, adotando uma postura de independência, de autossuficiência, a gente vai trilhando um caminho meio de, não, eu tenho a força, eu tenho o poder, eu sou invencível. Não que nós não somos, gente, nós somos mesmo. Eu acho que a gente, né, tem que reconhecer. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente vai nesse caminho de, às vezes, adotar, assim, entendo, né, que a diferença do feminino e do masculino, ele vem muito de características desse universo, né? A gente fala que, às vezes, do masculino vem a ordem, a autoridade, o poder, e nós mulheres também temos, mas quando a gente fala de feminino, a gente está falando de cuidado, de delicadeza, de entrega, de sensibilidade. E, às vezes, a gente deixa essas características de lado e assume essas características do universo masculino, digamos assim, para poder ter mais credibilidade. O que acontece é que, às vezes, lá na frente, tudo isso vai fazer a diferença. E é por isso que a Bia está aqui para conversar com a gente, porque a Bia, ela vem, né, ela teve 13 anos aí de experiência no meio corporativo,
ela sabe muito bem como é que é, né, bancar ali a autoridade num meio onde exige muito da nossa postura, né, da nossa firmeza. E depois Sim. disso ela fez uma migração, ela tomou a decisão a partir de entendo, de uma mudança de chave pessoal interna, onde ela observou que ela estava justamente se distanciando da conexão feminina com ela mesma. E aí ela fez essa mudança de carreira, hoje ela é coach, facilitadora de grupos, e se diz apaixonada por pessoas. Que delícia! Bia, obrigada. Por favor, a palavra é com você. Fala um pouquinho pra gente, Bia. Como que foi, que mudança que foi essa? Que insight que foi esse? Conta aí pra gente um pouquinho da tua história. Ai, Pri, primeiro, obrigada, né, por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada a todo mundo que está entrando aí. Tô vendo várias pessoas que eu chamei. Hélio, minha tia Leu, aí a Meire, os últimos que entraram, que eu vi, minhas amigas. E assim, gente, tudo começou, na verdade, quando eu comecei a perceber a minha desconexão, assim, quando eu não estava me sentindo mais conectada comigo mesma. E como que isso acontece, né, na verdade? Por muito tempo, eu me via muito do que você falou, assim, sabe, Pri? Tentando me provar para alguma coisa, né? Buscando um reconhecimento de pessoas, ou até mesmo buscando cumprir um checklist que normalmente existe na vida, né, que a gente escuta, né, nas histórias, enfim, que é nossa, eu tenho que estudar, eu vou me formar, eu vou conhecer alguém, vou casar, vou ter filhos, vou ser bem-sucedida, e check, 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 check. E aí, quando você vai alcançando essas coisas, você vai percebendo se, de fato, aquilo tá te preenchendo ou não. Aí, interagindo um pouco com vocês aí, gente. Quem já se sentiu assim, né? De começar a preencher algumas etapas que você queria tanto e aquilo não te nutria, né? Aquilo não te preenchia de fato, sabe? Ou traz sentido também, né? Exatamente. Então foi isso que começou a acontecer. Eu, de fato, fui conquistando muitas coisas, né, na minha vida profissional. E claro que tem muitas mulheres que me inspiraram, né, profissionalmente, mas ao mesmo tempo a gente via lá sempre os cargos masculinos, né, prevalecendo, pessoas do sexo masculino prevalecendo. E com isso a gente começa a querer dar conta de tudo, né? E eu me vi nessa posição diversas vezes. Meu marido está aí assistindo, ele pode comprovar, assim, o fato de querer ter uma agenda super organizada, a ponto de achar que tudo tem que acontecer num tempo rápido e veloz, a ponto de, assim, acordar, tomar café saindo, correndo no carro, no caminho para o trabalho, achando que as coisas estavam ok, e na verdade não estavam. Então, isso foi um dos pontos, assim, que eu comecei aos poucos a perceber que não estavam funcionando, né? E como que você começou a perceber, Bia? Assim, porque muitas vezes a gente tá ali no olho do vucu-vucu e é gostoso, entendeu? É legal, mas onde foi que a coisa começou a degringolar? Sim, na verdade, assim, começa a grande questão, assim, um dos pontos principais foi quando eu tive uma grande dificuldade para engravidar. Era uma das coisas que eu queria muito, ter filhos, né? Tenho a Manuela de 3 anos, e eu me vi numa posição de que eu não conseguia controlar tudo. Foi uma ficha bem grande que caiu para mim, eu tive dificuldade, tive 2 abortos antes da Manu, e isso mexeu demais comigo. Eu falei, opa, peraí, eu posso conquistar várias coisas, mas nem tudo vai ser no tempo que eu quero, nem tudo vai ser como eu quero. E essa foi uma grande ficha que caiu. E aí, depois que a Manuela nasceu, eu falei, nossa, agora, né, alcancei o que eu queria, tô bem profissionalmente e até achei que, né, ia conseguir equilibrar mais as coisas, mas não, não foi bem assim. E aí, com isso, eu comecei a ter sintomas, assim, presentes muito na minha vida. Então, eu me via, assim, trabalhando mais, porque eu via uma responsabilidade, né, maior, assim, com a chegada dela. E, ao mesmo tempo, um desejo de, sabe, de dar mais conta, de dar mais conta. E isso, de fato, começou
a me prejudicar minha saúde, prejudicar meu sono, meu rendimento, diversas coisas, assim. Mas a grande chave, acho que virou quando realmente, assim, eu comecei a perceber que tudo isso, né, que eu tinha conquistado, não estava me preenchendo por completo, sabe? E aí eu não sei se mais alguém se sente assim, porque, de fato, a gente conquista tantas coisas boas, mas a gente não olha para elas com aquele devido valor, assim, né? Com aquela coisa que, poxa, realmente agora me sinto realizada. Eu falei, poxa, tem alguma coisa muito errada, né? Eu tenho uma vida super legal, eu tenho um marido super maravilhoso, uma família maravilhosa, amigas, amigos, tenho um trabalho legal, um salário ok, enfim, tenho uma filha maravilhosa, tenho saúde. E opa, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. E aí que eu comecei a dar mais atenção para essa desconexão, né, comigo. E aí eu me vi numa posição, assim, de tipo, nossa, eu não tenho um tempo só para mim. Eu não... Faz quanto tempo que eu não faço uma coisa que eu amo demais, assim, que eu realmente, sabe, me vejo realizada. E aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nisso. Foi quando eu comecei a fazer mais cursos de autoconhecimento e a prestar atenção de fato aonde eu queria estar, o que eu queria fazer, com quem eu queria estar. Enfim, seria mais ou menos isso, esse momento, assim, que acendeu uma luz, assim, sabe? E quando você percebeu essa falta de conexão, Bia, como que você foi percebendo isso, né? O que estava acontecendo ali? Como, né, quando se fala assim, essa falta de conexão, o que você quer dizer com isso? Eu acho que, assim, eu não tinha tempo para, de fato, viver o momento. Eu sempre estava pensando no que vinha na sequência. Então, eu estava num lugar, eu falava, nossa, o que eu tenho para fazer depois? Ou o que amanhã eu vou ter de agenda? Nossa, minha cabeça ela não estava ali no momento presente. E tudo isso começou, de fato, pesar, como eu falei ali, na minha saúde, nas minhas relações. Eu falei, poxa, peraí, eu não preciso, né, ficar dando conta ou querendo provar nada para ninguém. Né? Eu preciso, de fato, estar bem comigo mesma, mentalmente, espiritualmente, no meu corpo e tudo mais. Então, eu comecei a, de fato, prestar mais atenção nisso. E aí foi quando, né, eu recebi alguns presentes da vida, né, participar de alguns cursos que têm feito muita diferença, inclusive de vocês, né? E com isso, perceber que eu queria ficar numa posição mais vulnerável também, mais frágil, assim. Me permitir ser mais cuidada também. Que eu merecia isso. Exato. Ai, Bia, você usou uma palavra perfeita. Merecimento. Porque, gente, o quanto a gente não acha merecedora de receber, apenas de dar, né? E aí, isso acaba justamente nos afastando. Só que o que acontece, né? Teve uma... Acho que alguém colocou ali a questão de não viver a partir do que a gente gostaria de viver, mas o que os outros dizem que a gente tem que viver. Isso aqui, ó, eu acho que é um ponto fantástico, porque isso nos afasta verdadeiramente de quem nós somos. Porque eu acho que vem muito de encontro, Bia, com o que você falou, desse script de vida. E, gente, esse script é tipo um roteiro de filme. Vai dar certo para uns, não vai. Vai ter gente que vai... o roteiro da vida de uma pessoa vai ser ação, da outra vai ser ficção, da outra vai ser romance, da outra vai ser drama. Não vai ser o mesmo roteiro para todo mundo, né? Só que às vezes a gente fica justamente tentando se encaixar nesse script, nesse roteiro, e vai cada vez mais nos afastando de nós mesmos. Eu acho que é aí que gera a desconexão também, não é? Sim, com certeza. E também tem um outro ponto, né, que no mercado de trabalho a gente é muito reconhecido pelo que a gente faz, né, e não por quem a gente é. Então a gente naturalmente se desconecta disso também, né, quando a gente vai trabalhar. A gente, mas nossa, você é muito boa fazendo isso, você é maravilhosa fazendo aquilo, mas, meu Deus, quem eu sou, né, o que eu... Né, qual que é a minha característica que faz eu ter e conseguir fazer as coisas, né? Então, tem também esse lado que acaba forçando um pouco também a gente a buscar só o ter, né? E não o ser, né, Pri?
Perfeito. Olha ali, ó, a Rê Lobato falou lá, a gente vai ficando muito robô e acaba esquecendo Sim, de ser. Gente, perfeito! Olha só que frase fantástica. E a síndrome da Mulher Maravilha. Essa eu não tinha escutado ainda com síndrome, mas eu gostei disso daí. Vou fazer um post, inclusive, ó, me inspirou, obrigada. Então, o que que maravilhoso. acontece? Exatamente, eu acho que o sentir é muito do feminino, né? Só que daí, às vezes, o que que acontece? Quando a gente vai justamente para esse ambiente corporativo, organizacional, e não necessariamente ali, às vezes, né? Mas onde a gente tem que tomar frente, onde a gente tem que ir lá fazer o negócio acontecer, às vezes a gente, não, peraí que o meu lado emocional, ele vai me prejudicar nessas horas. Então, eu preciso vestir a carapuça de, tipo, insensibilidade, só que, às vezes, essa carapuça, ela demora. Você fica vestida com ela durante tanto tempo que você esquece de tirar, né? E aí, quanto mais eu acho que você demora para tirar, mais você desaprende a entrar em contato com aquilo com a tua sensibilidade, com o teu lado emocional, que é tão importante quanto a nossa razão, né? E aí a Com gente vai ficando certeza. robotizado mesmo. E aí, às vezes, a gente nem sabe e daí, quando a gente fica sensível demais, a gente não aceita, porque a gente acha que aquilo é ruim, aquilo vai me prejudicar. É, fica uma autocobrança. E pegando o gancho do que a Gabi Lorusso ali escreveu, é bem isso, assim. Muitas vezes a gente se sente tendo que realizar as expectativas dos outros, né? É. Então, a gente fica buscando, se tiver bom para o outro, vai estar bom para mim. E, na verdade, não é nada disso, né? Porque, muitas vezes, essa expectativa é completamente contrária do que, de fato, do que nos nutre, né? Do que nos faz feliz, do que nos faz realizar, né? Nos sentir realizadas. Então, isso Uhum. é um ponto que também pega muito, né? A gente fica sempre na expectativa do que o outro vai dizer, do que o outro vai falar, e acaba vivendo só em cima dessas expectativas, né, Pri? Uhum. É bem isso mesmo. E aí a gente não sabe nem quais são o que que a gente quer, o que que a gente busca, o que que a gente espera. E aqui, ó, voltando um pouquinho também, né? As meninas falando aqui da questão da luta diária, do quanto do ocupar o tempo ali também, né? Então, o que que acontece, né? Deixa eu ver aqui, voltando um pouquinho. Ó, sempre, essa questão de sempre estar correndo, da necessidade de preencher o tempo, né? O que que acontece, gente? Às vezes, isso também quando a gente fica assim nessa rotina frenética, nessa correria, tentando preencher o tempo todo, às vezes isso também pode ser uma fuga, entendeu? Porque assim, eu preciso me ocupar, eu preciso estar com a vida, com a minha agenda cheia, com a minha vida compromissada, com a minha vida ocupada, porque se eu parar, eu tenho medo de cair. Só que às vezes esse parar, o que seria esse parar, né? Esse parar às vezes é prestar atenção em nós mesmas. E às vezes, justamente para a gente resgatar o nosso lado feminino, quando a gente para pensar. Porque às vezes a gente tá tão ali naquela rotina incessante que a gente não reflete. E, e isso vai fazendo com que a gente entre nessa roda da vida muito louca, né? Muito, muito. A gente tem essa necessidade de se sentir útil, né? Já naturalmente. Mas quando o equilíbrio vem, né, de uma forma natural, onde você consegue, sim, se dedicar às tuas coisas, às tuas rotinas, tal, mas ter a sensação, que é muito que a Rê falou aquele momento, escreveu aquele momento, a sensação de que você está sentindo, você está percebendo que aquilo está te agregando valor e não você está fazendo no automático as coisas, sentindo que você está fazendo tudo no automático, tem a grande diferença, a grande chave, assim, né? Porque você pode ter pouco tempo com o teu filho, você pode ter pouco tempo com a tua família, mas que aquele tempo seja de qualidade, né? Que a gente consiga entender a nossa posição nos nossos diversos papéis, principalmente como mulher, que a gente tem vários papéis, né? Ainda mais em pandemia, que Nossa, apareceram mais alguns aí, né? de brinde. E a gente conseguir, de brinde, né? E a gente consegue se conectar com isso, estar presente, né? Buscar esse bem-estar, esse equilíbrio, né? Então, eu Uhum. acho que esse é um ponto que, quando a gente começa a prestar atenção nisso, no que realmente a gente gosta, do que está nos fazendo bem, tentar perceber as sensações corporais que isso traz,
a gente já começa a se conectar com esse feminino que a gente deixa de lado muitas vezes, né? Uhum, legal, legal. E Bia, me diz uma coisa, né? Você falou que aí você estava nessa rotina, né? Nessa vida atribulada. Mas como que foi tomar a decisão de fazer essa mudança? Sim, assim, Pri, sempre foi um sonho para mim trabalhar com desenvolvimento humano. Eu já trabalhava, né? Trabalhei com RH, trabalhei com consultoria de gestão de mudança por muitos anos. Enfim, sempre fui apaixonada por estar perto de pessoas e desenvolver pessoas e também ter essa troca. Mas, ao mesmo tempo, eu me via muitas vezes com aquela necessidade de ser multidisciplinar e dar conta de várias atividades. E chegou um ponto que eu conquistei, né, a tão desejada posição, enfim, o sucesso de carreira, e eu vi que não era bem aquilo que eu queria. Eu comecei a perceber isso ao longo do meu dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, com aquela sensação, não, mas eu tenho que dar valor aonde eu cheguei, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. E eu me pegava, às vezes, voltando de madrugada, assim, outro dia já indo trabalhar. Eu falei, quem me conhece aí, que trabalhou comigo, que está assistindo, sabe que era meio assim mesmo. Mas aquilo não me nutria, aquilo já não me fazia, assim, feliz, né? Uhum. Então, aos poucos eu comecei a ter mais contato com pessoas que trabalham com o que eu trabalho hoje, né? Com facilitação, coach, mentoria, enfim. E até a consultoria, que eu trabalhei por diversos anos. E eu comecei a perceber, poxa, esse lugar aqui para mim faz sentido. E aí, por todo esse movimento de pandemia também, onde eu pude estar mais presente aqui na minha casa, observar a minha rotina de uma forma diferente, o pouco convívio, né, de presença com menos pessoas, então, com a minha família, a gente começa a ver as coisas as relações de outra forma. Eu falei, então, opa, eu acho que é uma oportunidade aí, né, com toda essa sequência de fatores, de eu fazer essa virada e começar a buscar mais ainda esse equilíbrio que eu já estava buscando. Mas que, Aham. de alguma forma, era pega pelas necessidades, pelas expectativas, por tudo que que eu estava acostumada, e eu caía de volta nessa rotina. Então, eu resolvi virar essa chave mesmo Aham. para realmente experimentar isso de uma forma diferente. Porque eu vejo o seguinte, né, Bia? Tem muitas mulheres que às vezes chegam no meio do caminho e vê que não era aquilo. A vida que elas vivem não era a vida que ela gostaria de estar vivendo. Só que às vezes ela não tem a coragem para fazer essa virada de chave. Porque daí, às vezes eu estou numa situação financeira, econômica, num outro nível, que eu não tô, não, talvez eu não queira abrir mão, ou talvez eu não sei, né, para onde eu gostaria de ir, ou eu não sei o que, que me faz feliz. Então, às vezes eu percebo que tem muitas mulheres que têm essa dificuldade também, às vezes, de fazer essa mudança. Como que foi para você quando você precisou chegar e tomar decisão daí, né? E tipo, você. Na Primeiro que verdade, foi uma decisão assim que aconteceu, claro, né, pela minha vontade também, mas eu também tive contribuições do momento, né? Então, o momento proporcionou isso também. A empresa que eu estava trabalhando também estava passando por mudanças, enfim, a gente chegou a um acordo, né, disso, dessa mudança. Então, isso também me proporcionou a dar o empurrão também. E ao mesmo tempo, eu acho que o fator mais importante foi eu começar a olhar para o que eu estava sentindo, o que de fato vibrava para mim, quais atividades vibravam para mim. Então, quando eu me colocava em algumas coisas relacionadas a pessoas, eu para mim, eu entrava em flow, eu não sentia o tempo passar. Uhum. Então, quando a gente entra nesse lugar, eu acho que você começa automaticamente. Poxa, peraí, esse lugar é muito gostoso, é muito bom, faz sentido para mim. E aí foi essa caída de ficha, assim, maior que aconteceu nesse processo. Então, quando eu até no processo de coaching, quando eu tenho pessoas que me procuram, e até recentemente eu fiz um texto sobre isso. A transição de carreira, ela, claro, ela é muito mais efetiva, muito mais segura quando ela é planejada. Uhum.
Ih, acho que travou pra mim. Ué, acho que caiu a da Bia, né? Ah, gente, só um pouquinho. Acho que era a minha internet que tinha travado. Ah, tadinha. Daqui a pouco ela aparece aqui com a gente. Pessoal, tô acompanhando aqui os comentários de vocês. Quem que tá gostando aqui, ó, aperta no coraçãozinho para eu ter uma ideia. Obrigada aí pela participação, né? Eu vi aqui que tem muitas que estão se identificando aqui com o tema que a Bia trouxe. Ela tem uma experiência muito legal aqui para compartilhar com a gente, né? Então vamos esperar para ver ela voltar aqui com a gente, tadinha. Opa, opa, opa. Peraí, peraí. Aí, voltou. Tadinha. Oi, Opa! eu fiquei falando aqui, daí eu falei, ué, cadê todo mundo? Machucou aí? Machucou. Tadinha, caiu. Eu fiquei aqui, eu fiquei pensando se era minha ou se era tua. Pois é, não sei, eu tive a sensação que foi a sua, porque eu fiquei conectada. É. Mas enfim, vamos. Aonde paramos para continuar? Ai. Bom, eu fiquei. Ó, vamos partir aqui a partir dos comentários delas. Olha lá, ó. Obrigada, Ângela. Olha lá, ó, que orgulho dessas mulheres guerreiras que estão tendo a oportunidade de mudar e se valorizar. Pois é verdade, né? Quantas mulheres às vezes vivem amedrontadas, né? Com medo de não tomar certas decisões para viver uma vida que realmente gostaria de viver, né? E às vezes continua naquela vida insatisfeita, né? Sim, não, tem muitos fatores que prendem a gente, né, Pri, muitas vezes. É o financeiro, é a família, enfim, até o próprio reconhecimento, né, do mundo, né, que tem essa mentalidade que a gente estava falando, de você ter que ser bem-sucedida, dar conta, enfim. Então, realmente é um passo difícil de dar. Mas vale a pena. E Bia, com certeza, é libertador mesmo. Eu entendo muito bem o que você fala, porque eu fiz a minha virada de chave mais recente. Mais recente não, né? Logo no início, na verdade. Também vim de RH, trabalhei há algum tempo, né? Comecei como psicóloga organizacional, mas aí chegou um momento que parecia que eu não fazia diferença na vida das pessoas, né? Eu não sentia que eu contribuía, que eu tinha uma missão ali. Foi onde eu resolvi dar o meu grito de liberdade, digamos assim, né? Não foi nada planejado, mas hoje, lógico, né? Consegui identificar que o empreendedorismo é a minha praia e sou muito mais realizada. Mas mesmo eu tendo lá 6 anos de carreira, digamos assim, já foi difícil. Imagina quem está há anos, né? Quem está 20, 30 anos fazer essa mudança, né? É muito pior. Com certeza. Leva um tempo para você. Tem muitas pessoas, na verdade, que já vêm empreendendo, né? Antes de passar por essa experiência de mercado corporativo e tudo. Mas eu acho que independente de você estar trabalhando no seu negócio ou numa empresa, como mulher, você chega num momento de vida e você se depara com várias dúvidas, né? Seja quando você vai casar, seja quando você não quer casar e só quer ter uma relação, seja quando você pensa ser mãe, e daí quando de fato você é mãe. Então são diversas viradas, né, de chave que a gente vive e que a gente tem que saber lidar de um dia para o outro, abrindo mão de coisas que a gente gosta, enfim. Então, a grande pergunta é assim, como que a gente consegue, né, fazer isso? Como que a gente consegue trazer mais equilíbrio, trazer essa conexão com a gente mesma? Então, eu acho que é um exercício que a gente vai fazendo muito devagarinho e vai descobrindo. E acho que todo mundo, de uma certa forma, acaba passando por isso, porque todo mundo também, né, quer ser feliz. E sabe, Bia, agora, voltando nessa questão que a gente estava falando muito, né, da onde a gente começa a se masculinizar. O que a gente quer dizer com isso? Acho que é importante esclarecer antes de mais nada, né?
Sim. É pensar assim, poxa, se eu for, né, enquanto mulher, enquanto as minhas características do meu lado feminino levar isso dentro de uma corporação, talvez eu não seja tão ouvida. Porque a gente tem aquela característica muito de agregar, de trocar, de socializar, de compartilhar, de zelar, de ser mais detalhista, de zelar mais por questões estéticas, talvez, assim, de harmonia. Só que aí, características assim, nem sempre são reconhecidas ou valorizadas. E aí, o que eu vejo? Que muitas vezes a gente vai deixando isso de lado e vai sendo mais objetiva, mais curta, mais direta, mais assertiva. E ai, se você de alguma forma se magoou, se chateou, porque isso não é nada profissional, né? E a gente vê que nesse movimento que a gente vai fazendo, às vezes de tipo, então vou abrindo mão dessas características, ou seja, não posso demonstrar vulnerabilidade, não posso demonstrar fragilidade, muito menos o que eu tô sentindo, né? E aí o que acontece? Aí eu vou me adequando, eu vou me formatando, né? Que nem uma forminha, né? A gente vai se formatando, Sim. até se moldar aquele universo. E aí, o que isso faz com a gente? Mas fulano é forte. Eu tenho pacientes que, assim, a dor delas é assim, poxa, eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, sou profissional, cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. Ninguém olha pra mim. Todo mundo acha que eu sou forte, mas eu também preciso de ajuda, eu também preciso ser olhada, ser cuidada. Eu vejo que às vezes a gente se masculinizar é botar a gente numa posição de autossuficiência, de eu dou conta de mim mesma, eu dou conta de todo mundo de mim mesma, e tá tudo bem, entendeu? E eu tenho uma tia, fica essa falsa impressão, né, de que a gente dá conta. Exato! Mas a gente tem que entender também que é a gente que passa essa imagem, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente é vista assim, é porque a gente se comporta dessa forma. E às vezes a gente precisa sim demonstrar vulnerabilidade e mostrar que a gente precisa de ajuda. Então eu tenho, olha só, tem uma tia minha que ela fala assim, eu vou casar o dia que eu encontrar um homem que seja mais macho do que eu. Eu falei, eita! Então, assim, vem a posição em que nós nos colocamos, mas também, assim, poxa, para estar do lado, tem que ser alguém que realmente ele seja, tipo, que transborde, né? Porque, às vezes, a gente também, é engraçado, né? Assim como a gente encontra mulheres com características masculinizadas, a gente encontra homens com características afeminadas. E é muito louco isso. Não, sim. E assim, quando a gente já tem personalidade forte, né? Porque a mulherada, hoje em dia, a maioria tem personalidade forte, né? Chega chegando, quer comandar. E aí você fala assim, meu Deus, que espaço que tem esses homens, né? Assim, a gente quer resolver tudo, quer dar conta de tudo. Não, deixa que eu faço, porque você não vai fazer bem feito. E assim, a gente começa a se colocar numa posição que quando a gente percebe, não vão oferecer ajuda mesmo. Não vão pegar e te pegar no colo quando você precisar. E quando você chegar no teu limite, que você estiver, tipo, chorando. Esgotada. Cansada. Opa, mas você não era a toda poderosa. A mulher de ferro, Mulher Maravilha. Sim, exatamente. É complicado. Então, eu acho que muito o que você falou, assim, Pri, tudo isso faz muito sentido. E a gente, realmente, no mercado corporativo, é exigido, né, de ser essa pessoa mais dura, mais objetiva, enfim. E tem momentos que precisa, de fato, né? Para você alcançar resultados. Mas tem que ter esse respeito, essa troca, essa sensibilidade com o próximo, essa escuta ativa. Então, eu acho que é aí que você começa a voltar, né, a ter esse equilíbrio, porque nós somos compostos de características do feminino e do masculino em muitos aspectos. Isso, perfeito. E é sempre lembrar que a gente tem os dois polos, né? Só que quando a gente anula um em prol do outro, é que a gente se perde mesmo. E a minha dica aqui para vocês, mulherada,
e depois eu quero que você contribua também, Bia, é assim, se permitam sofrer, se permitam sentir, se permitam chorar, se permitam expressar a sua indignação, a sua fragilidade. Você precisa mostrar para as pessoas que você é de carne e osso, né? Acho que tem uma frase, né, que eles atribuem a Freud, mas eu duvido que foi ele que falou, que é assim, as pessoas exigem que a gente viva como se fosse de ferro, mas esquecem que nós somos feitos de carne e osso. Então, mulheres, vocês não são a Mulher Maravilha. Infelizmente, estou aqui para falar isso para vocês, tá? E vocês precisam entender que tá tudo bem, né? A gente descansar, às vezes mostrar para as pessoas que a gente não é tão forte assim, né? Como elas pensam que nós somos. E não significa que a gente deixe de ser essa fortaleza e essa mulher, né, de fibra. Mas mostrar para as pessoas que a gente também é um ser humano por trás de toda aquela carcaça ali. Sim, sim, Pri. Eu acho que assim, é olhar pra gente, se permitir errar, ó, a Renata aí de novo, se permitir errar, perceber o que você está sentindo dentro das suas relações, das coisas que você faz, se permitir ser feliz. E acho que a vulnerabilidade é um passo super importante, porque a vulnerabilidade, você mostrar essa fragilidade, que nem você disse, faz com que a gente, de fato, consiga começar a ser olhada de uma outra forma, né? Então, o empoderamento, ele existe, ele vai existir, a gente tem que se empoderar, mas da verdade, da nossa verdade, nossa verdadeira verdade. Exatamente. E falaram aqui, Luana falou da coragem de ser imperfeito. Perfeito! Gente, tem esse livro é maravilhoso. Eu sempre indico para os meus pacientes, todas as lives, é da Brené Brown, se chama Coragem de Ser Imperfeito. Acho que toda mulher deveria ler, deveria ser um livro de cabeceira, porque ele fala exatamente sobre isso. É preciso ter muita coragem para demonstrar a sua imperfeição, a sua vulnerabilidade. E meninas, e mulheres, e gurias, olha lá, amo o Brené. Eu também, tamo junto. Santa Brené, né? Eita, ainda bem que aparece umas dessas na nossa vida pra salvar a gente. Olha o que a Ana escreveu aqui, que legal, Pri. Independente de ser homem ou mulher, temos que mostrar nossas fraquezas, porque isso não é ser menor. E de fato é isso. A gente fica escondendo as nossas fraquezas, né? E acaba... E realmente, enfim, não tem a ver com questão de gênero, né? Não tem a ver com questão de gênero. Inclusive, tem um documentário bem legal, a gente até comentou no último encontro, né? Dessa questão da vulnerabilidade masculina. Tem um documentário muito legal, quem for casada, meninas que namoram, indiquem para os seus respectivos. Se chama O Silêncio dos Homens. Cara, ele é maravilhoso. Ele foi feito por aquele Papo de Homem, que são uns caras muito legais. Então vale a pena indicar aqui, para não dizer que a gente só fica falando de mulherada. Não, e tem homens, muitos homens assistindo a gente hoje aqui também. A Marada tá assistindo Ângela, também. Luz. Exatamente, a gente tem muita luz, a gente precisa reverberar isso daí, né? E, Bia, me diz uma coisa, como que é hoje você, com esse resgate, né? Como é que é viver hoje, respeitando e resgatando aquelas características de mulher mesmo, do seu papel de mulher? Olha, eu confesso que ainda tem sido um exercício para mim, Pri, porque assim, não é fácil sair de anos nessa condição, né, de você estar se cobrando, e aí ir para um lado onde você começa a trabalhar mais o auto-amor, a autocompaixão também, né? E olhar para esse lado de uma forma mais sensitiva mesmo. Você perceber aonde que você tá, o que você tá sentindo.
Então, assim, é um exercício diário, não é fácil, não vira assim tudo e fala, nossa, agora estou super equilibrado. Não, não é isso. Isso aí é fake. Mas, assim, eu acho que quando você começa a, de fato, perceber, né? Usar o que está acontecendo nos seus pensamentos, no seu coração, na sua vontade, no seu corpo, e começar, de fato, a se respeitar mais. Então, eu acho que isso tem sido a maior diferença para mim no meu dia a dia agora. Eu começo a me perceber, falo assim, poxa, isso aqui vibra, isso aqui não vibra. E respeitar as coisas que eu também quero dizer não, que eu não quero fazer mais, né? Então tem todo esse lado que é um exercício diário. Depois de anos, né, que você vem condicionada a querer ser para os outros, né? Sim. E Bia, me diz uma coisa. Quando você, né, se tornou mãe da Manu aí, você se percebeu mais feminina ou ainda foi... Você percebeu que foi algo que foi ressurgindo? Como é que foi isso daí? Olha, caiu várias fichas, né, com a maternidade. Principalmente, eu acho que olhar pro outro, né, de uma forma diferente. Você como amar alguém assim de uma forma tão maravilhosa, tão profunda, tão intensa. Mas eu confesso para você que o meu grau de responsabilidade aumentou. E em vez de eu me aproximar com o feminino, né, daquela essência da mulher, eu me via em vários momentos assim, amando amamentar, mas em outros tipo, meu Deus, quanto tempo se demora, sabe? E é difícil admitir isso, porque você queria muito aquilo. Então, acaba sendo até contraditório, né? Você fala assim, nossa, mas você não queria tanto isso, ser mãe e tudo, e ficar com seu filho. Sim, mas eu também perdi muita coisa. Eu perdi meu tempo, eu perdi meu tempo com as minhas amigas, eu perdi a minha liberdade. E, assim, as pessoas não falam sobre isso. É muito, muito tabu falar sobre isso, né? Então, Aham. eu acho que caiu algumas fichas, mas não foi o fato que me libertou, Uhum. E o que né? libertou? Eu acho que principalmente quando você de fato chega em pontos em que você percebe que aquilo não te satisfaz. Então não me satisfazia mais estar numa correria. Uhum. Eu me via almoçando em 15 minutos, dormindo 5 horas por dia. Então, Uhum. assim, eu falei, poxa, eu não faço mais exercício. Para eu ir me cuidar, eu tenho que arranjar um horário, porque também é no final de semana que eu queria estar com a minha filha. Então, eu não consegui equilibrar mais as coisas. Então, chegou um dia assim que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E não faz muito tempo, assim, mais ou menos um ano. Quando eu voltei, assim, um dia, acho que era 1 da manhã do trabalho, que eu tava, assim, com projeto, enfim, era importante, eu tava gostando daquilo. E eu cheguei e falei, nossa, amanhã eu tenho que continuar o que eu estava fazendo, eu perdi a janta com a minha família, eu deixei de fazer coisas que eu queria. Meu Deus. Só que eu tenho 33 anos, 32 anos na época. Dá tempo. Vamos lá. Sempre vai dar tempo. Aham. E Bia, eu até te pergunto isso pelo seguinte, né? Tem muita mulher que acha que vai ser mais mulher ou vai se completar na maternidade. Você tá dizendo pra gente que não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Eu acho que a gente, de fato, descobre várias coisas que só a maternidade nos proporciona. Mas esse auto-amor, esse autocuidado, ele não vem necessariamente com a maternidade. Pode ser que Uhum. algumas mães aqui, que eu tenho várias pessoas que têm aqui, que são mães, que estão nos assistindo, podem, podem dizer o contrário. Mas na minha experiência, eu acho que Uhum. isso é um passo, mas não, ele não muda completamente se você de fato não olhar para você, se você continuar olhando para o outro só. Uhum. Uhum. Isso é interessante de ver também, Bia, porque assim, às vezes a gente romantiza essa ideia de que, nossa, eu vou me tornar uma mulher completa a partir da maternidade. Na verdade, você vai se tornar uma mulher completa a partir do momento que você se aceitar, independente do que você faça. E até me remete ao seguinte, né? Eu venho de uma cultura
Aí, até nesse sentido, assim, para a gente entender essa questão do feminino e do masculino, que assim, então a mulher engravida, e engravidar atrapalha, então não vou engravidar. Então eu sou dessas que vim até hoje carregando esse peso de que, né, poxa, até nisso vou me aproximar, até nisso eu vou abrir mão, porque isso aqui vai me atrapalhar, isso aqui vai ser um atraso de vida. E aí, até nisso, a gente acaba perdendo um pouco desse desejo, né, da maternidade, abrindo mão de algo que é tão precioso. Então, é algo que agora eu também, né, tô com 32, tô começando a olhar assim, tipo, pô, será que é isso mesmo? Né? Será que eu não quero? Ou será que eu comprei esse discurso para poder concorrer, digamos assim, ainda como empreendedora, né, parece que a nossa corrida é muito maior ainda, porque daí assim, então, gente, vamos lá, né? Vamos lá que a competição tá acirrada. Inclusive, na segunda-feira, a gente vai ter uma outra live com uma outra convidada que a gente vai falar sobre isso, Bia, vai ser bem legal. A Janine também tem uma história muito bacana, que ela fala o quanto, assim, ela viu essa competitividade entre as próprias mulheres, entre quem tá grávida e quem não tá. Aí aquela sensação de uma tá na frente e a outra tá pra trás. Então, a gente tem muito isso. E aí a gente vê que justamente aquela característica, talvez, o que mais marca a mulher, né, que é essa questão da maternidade, que mostra o quanto ela é mulher e feminina, até nisso a gente às vezes abre mão, justamente para não... para poder se bancar ali, né? Por isso que vem muito, né, esse homem sou eu. Porque não, então eu vou me igualar essas... vou me comportar que nem um homem. Inclusive, gente, eu deixo aqui um filme muito, muito, muito legal. Não sei se você já assistiu, Bia. É um filme francês. Se chama Eu Não Sou um Homem Fácil. Esse filme é fantástico. Vou fazer um breve resumo, dando um spoiler, né? É um homem que, de repente, acorda com uma alma feminina. É um homem extremamente machista, que, de repente, ele acorda numa alma feminina. E aí ele vai desenrolando a história, assim. É muito legal. E aí ele vai mostrando, assim, o quanto as mulheres sofrem, né? Tem que se depilar, não pode estar gorda, tem que estar maquiada, tem que estar no salto alto. Então, é muito interessante. Meninas e homens também, assistam com suas esposas e namoradas, porque a gente precisa... Olha lá, a Vera já assistiu. Vera, o que você achou? Valeu a pena? Diz aí. É um filme que ele relata muito exatamente sobre essa diferença entre o feminino e o masculino. E meninas, olha só, a gente já vai, né, puxando, agora que a gente quer ouvir vocês também, né? O que vocês têm para relatar, né? Como é que é a experiência de vocês? Olha lá, ó, a Mary tá falando, quando a gente equilibra os papéis, dá para fazer tudo, é verdade, né? Teve alguém que perguntou também como fazer para equilibrar, né, esses papéis agora na pandemia. Ó, a gente não esqueceu de você, hein? Complicado é priorizar. Gente, um dos pilares fundamentais da nossa vida, e a mulher, a gente sofre muito com isso, porque a impressão que eu tenho é que a gente assume muito mais papéis do que o homem. Posso estar enganada e posso estar julgando também. Mas é mãe, né? Tipo, é ser mãe, é ser esposa, é ser profissional, é ser dona de casa, é ser filha, é cuidar dos pais, é ser amigo, e é o autocuidado. Então, o que acontece? Um pilar muito importante é a administração de tempo. Na verdade, o que a gente brinca, né? Não tem como a gente administrar o tempo, porque o tempo é igual para todo mundo. Quem a gente administra são os nossos comportamentos em relação ao tempo. E, inclusive, já aproveito para convidar vocês, olha eu, quarta-feira a Isa vai fazer uma live muito legal exatamente sobre esse tema, como administrar os papéis na vida para você viver de uma forma muito mais equilibrada, que gere mais harmonia e leveza, do que essa sensação de que está sempre deixando alguma coisa para trás, de que está sempre fazendo pela metade, né? Deixando sempre... Daí vem aquela autocobrança, né? De que eu não faço nada bem feito. E meninas, assim, meninas, mulheres, né? É uma mania de falar meninas, né? Mulherada, não dá pra gente querer exigir a mesma performance que a gente tinha antes da pandemia, agora. Tudo é muito novidade. Tá todo, né, Bia? Você também, né? Mãe, esposa, dona de casa, profissional, coach.
Não dá pra gente se exigir, não dá pra gente se cobrar como a gente se cobrava antes, porque realmente cada dia é um dia. Ó, o nome do filme, perguntaram ali, é Eu Não Sou um Homem Fácil. Eu Não Sou um Homem Fácil. Tem na Netflix, é um filme francês. Depois, a hora que essa live vai ficar gravada, eu anoto lá nos comentários daí. Mas Nossa, eu não vou vale a perder pena. por nada essa live de quarta-feira, hein? Que vai ser maravilhosa. Um beijo pra Isa também aí. Isa, beijo. E, gente, assim, isso que eu digo pra vocês, não dá. Eu acho que assim, o principal papel da mulher é, primeiro, a autoaceitação, a autocompaixão e diminuir essa autocobrança. Porque o que acontece? Ó lá, ó, a Macri. A minha pandemia veio sogra. A sogra, gente! Olha a sogra, que bonito! Que sogra que prestigia a live, meu Deus do céu! Maravilhosa. Tem que ser muito boa nora. Tem que ser muito boa nora, viu? Ó, ela disse uma coisa muito interessante ali, ó. A pandemia veio para brecar e pensar mais em nós. Perfeito. Perfeito. Coisa que a gente não estava fazendo antes. Então aproveita esse momento que você está aprendendo alguma coisa, que eu espero que você esteja aprendendo alguma coisa com isso. E veja se toda essa vida, essa nova vida que você tá vivendo, não está te agregando alguma coisa de interessante. Sim. Enfim, para a gente encaminhar para um encerramento, Bia, o que você pode deixar aí de mensagem para os nossos telespectadores? Nossa, que difícil. Vamos lá. Bem, gente, eu acho que é o que a gente conversou um pouquinho já, né? Bastante. Se permita, olhe para você, observe esses movimentos que acontecem com você, essa mistura de sentimentos, mas principalmente tenta identificar aquilo que te vibra, que é isso que vai te conectar cada vez mais com a tua essência. Se respeite, dê tempo, tenha auto-amor. Enfim, seja mulher. Exato. Acho que, ó, dá pra gente analisar assim. Se permita ser mulher. Apenas. Se permita ser mulher. E desfrute do quão bom, do quão valioso, do quão rico é. Porque senão você está negando a tua natureza, você está indo contra si mesma. E a ideia aqui é a gente ser a favor, né? A gente se ajudar. Então, gente, comenta aqui o que vocês acharam, o que vocês estão levando da live de hoje. Foi uma alegria poder, né, estar aqui com vocês, interagir, a presença de cada uma de vocês, enfim. Obrigada a todo mundo que participou, que escreveu, saudades Rê, família maravilhosa presente, amigas. Muito bom, muito bom. E eu adorei, gente, estar aqui. Minha primeira live, ó. Perdi a virgindade de lives. Gente, olha só, o que vocês acharam da live da Bia? Ó, ela foi super bem, não foi? Cíntia, Carol, mãe, sogra da Bia, mãe da Bia, amigas da Bia. Só a gente suspeita. Só a gente ó, meu padrinho entrando aí, ó. Até meu padrinho homem entrando aí, ó. Muito obrigada pela presença de vocês. Bia, gratidão, minha querida, pelo carinho, pela presença, por ter aceito o nosso convite, né? Eu digo nosso porque é meu e da Isa. E assim, sim, meninas, a gente tem um grupo no Telegram. Inclusive, quem quiser receber mais conteúdos voltados aí para inteligência emocional, o link do Telegram tá na nossa bio aqui da página do Inteligência Emocional. Clica lá, entra no grupo. A gente está tendo uma troca muito legal. E é justamente para a gente fortalecer essa rede. E o que precisar, né? Estou à disposição. Imagino que a Bia também. E gratidão por hoje. Sim. Bia. Nosso tempo obrigada a você, tá obrigada Isa, obrigada a todo mundo que estava aqui. Um beijo. Ótima sexta-feira. Sextou mesmo agora. Uhul! Bia, obrigada, meninas. Muito obrigada. A live vai ficar gravada. E depois, se você puder lá comentar o que vocês acharam, vai ser muito 10. Obrigada. Beijo, bom final de semana! Beijo. Uhul!